O Corinthians não. Ele vindo pro Corinthians, houve uma melhora de 20 para 21, de 20 para 22 e não deu título. Mas agora, meu caro, 23 não tem jeito. Você vem para ser campeão, não tem mais conversa. Salve, galera do Timão. Rapaziada, feriadão. E nós aqui trazendo conteúdos para vocês. Trazendo vídeo importante, notícias do Timão. Pessoal, o mínimo que eu te peço por isso é sua compreensão. Fortalece aí com like, não custa nada para você. Deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder uma notícia sequer do Corinthians. Pessoal, eu sei que muitos de vocês não é inscrito ainda. Dá para ver aqui no algoritmo aqui do YouTube. Então, o que custa você se inscrever? Se inscreve aí para ajudar o parceiro aqui. Conto com a sua ajuda, beleza? Deixa o like aí para ajudar e ativa o sininho para não perder uma notícia do Timão. Mano, Vojvoda é o mais indicado para ser o técnico do Corinthians. Mas já tá na hora de anunciar, né? Já tá na hora, mano. Corinthians vai ficar fazendo leilão por técnico que não é de elite ainda. Sei que ele é um bom treinador. Pelos números dele no Fortaleza, ele é um excelente treinador e pode vir a ser um dos melhores técnicos daqui do Brasil. Mas não é ainda o melhor. Então por que o Corinthians vai ficar nessa espera toda? Possível até fazer leilão. Por quê? O Vasco tá entrando na briga. O Atlético Mineiro também. O Santos também. Pô, desse jeito aí não. E sem falar que tem o Bahia correndo por fora e também o Red Bull Bragantino. Imagina como está o Vojvoda agora. Por cima. Todo mundo quer ele. Mas o Corinthians não precisa passar por isso. Não. Corinthians, vai lá. Vojvoda, você quer? Vamos assinar por 2 anos. Tanto. Pronto. Acabou a história, acabou a novela. Ou vai precisar fazer outra novela agora? Não basta a novela do Vitor Pereira, se fica ou não. Agora é a novela do Vojvoda, se chega ou não. Pessoal, comente aí. Use o espaço de comentários e dê a sua opinião. A minha opinião é o seguinte. Se o Vojvoda vir, beleza, ótimo. Mas eu iria atrás do BKSS, iria atrás do Louco Bielsa ou iria atrás de outro português. O Jardine, ou o Cavarral, ou outro qualquer português lá. E você, comenta, dá sua opinião. E agora vamos ver o que o pessoal da ESPN está falando sobre o Vojvoda. Parece que o Vojvoda virou o Guardiola, hein? Vamos lá. O Vasco volte para a Série A pensando em ser campeão brasileiro. Acho que tem realista, pensando em montagem de clube, em reestruturação de elenco. E a pressão, embora seja um clube gigante, pode ser menor do que no Corinthians, por exemplo. Eu vou fazer a minha análise. Se eu sou o Vojvoda, eu faço a análise invertida. O que não me levaria aos clubes? Não o que poderia me dar a favor. Então, do tipo, eu não vou para o Santos por quê? Porque a situação financeira do clube é difícil, porque o elenco é muito complicado. Então esse daqui eu tirei. No Atlético Mineiro, o Atlético vai fazer uma pré-Libertadores, tem uma situação financeira muito difícil, apesar de 4 investidores com grana. E não tem uma estabilidade, né? E não teria ali, nesse sentido que você está dizendo. No Corinthians. O Corinthians eu tenho a Libertadores, mas eu tenho um elenco que eu acho que não é muito compatível com o que eu penso de futebol. Os jogadores mais veteranos, ele gosta ali de linha alta, você tem toda uma zaga com veterana, então eu não sei se eu consigo jogar com a linha tão alta como eu queria. Entendeu? Se eu sou o Vojvoda, o meu pensamento era exatamente o que eu vou ter de problema naquele time. Quem tiver menos problema, eu vou. E aí você pode acrescentar também no Corinthians a questão financeira, né? Ele vai sentar e vai falar assim, eu preciso de tal jogadores. Isso, e não vai, talvez, não vai ter. Então, assim, o Vasco eu não tenho a Libertadores. Então, eu queria tanto jogar de novo a competição. Talvez você não brigue por título nacional no talvez primeiro não vai momento. brigar por título. Ou seja, na cabeça dele, se eu sou ele, de verdade eu penso nos problemas. Então, mas é que tá, e não nas soluções. Mas você não acha que assim, senões ele vai ter com qualquer proposta? Porque se ele pensar... Mas alguns um pouco mais. Ele vai encontrar em todos... Sim, isso Concorda eu concordo. Que o Santos hoje ele tem muito mais senão do que o Corinthians, por exemplo? Sim, eu concordo. Mas tem um lado também que a gente precisa analisar, né? O quanto ele confia no trabalho dele, né? Como assim? Porque ele está analisando, nós estamos analisando os projetos e as possibilidades que ele terá com... Você acha que, entre aspas, ele pode ter medo de assumir não estou dizendo medo. Ou ele conserta problemas, não estou dizendo medo, estou falando assim, não, isso aqui é bom porque para mim eu vou mostrar o meu serviço aqui, o meu trabalho aqui. Eu confio que eu pegando, por exemplo, o Corinthians, com todos esses problemas, eu posso melhorar.
Eu posso fazer um time forte. Com o Vasco, eu também posso, tem essas dificuldades. Porque da forma como nós estamos falando, muitas vezes a gente coloca o treinador, eu vou pegar facilidades. Eu quero as facilidades. Fortaleza, você concorda comigo? Mas já isso que eu conhece, falando. não Já conhece, que já sabe. segurou. Não, eu estou dizendo... Não, o que eu tô... Não, concordo com estabilidade, não com facilidade. Não, o que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que da forma como nós colocamos aqui, que é os prós, são os contras, nós estamos colocando que o treinador vai escolher o quê? O que é mais fácil. Na teoria, o que é mais fácil. O que pode me proporcionar um trabalho mais fácil para que eu possa atingir uma vaga na Libertadores com o Vasco, uma semifinal, uma final de Libertadores com o Corinthians. Você acha que é fácil ou que é melhor planejado? Factível, acho que é a Não, palavra exata. talvez seja isso, mas da forma muitas vezes que nós colocamos, a gente deixa um pouco o lado do profissional, que é o sentido de falar assim, eu confio no meu trabalho. Eu vou para o Corinthians porque é um desafio que eu sei que em termos de projeção, em termos de se eu arrumar a casa no Corinthians eu tenho uma coisa melhor, pode me acontecer uma coisa melhor. No Vasco, se eu construir esse projeto, eu tenho condições de construir esse projeto, porque da forma como muitas vezes nós analisamos as facilidades que ele vai procurar facilidade, o lugar mais fácil para trabalhar, onde não tem muita pressão, onde que é? Fortaleza, eu já estou aqui, então eu fico. Não estou nem colocando a pressão, eu não acho que é isso. Não, eu estou dizendo... Assim, Ele mostra assim que ele foi se adaptando aos lugares que ele chegou. Isso que eu estou Ele pode dizendo. confiar nele, mas se ele confiar confiar nele, o Corinthians não pagar salário, o Corinthians não contratar reforço, o Corinthians perder jogador agora na janela, ele não faz milagre, ele faz trabalho. Eu acho o seguinte, no Corinthians, ele tem que avaliar o atual elenco. Eu acho que o Corinthians vai acabar tendo algum investimento ali mais pra frente, mas... Igual a que teve no começo do ano, que está procurando agora a carta, que pegou agora a carta de... Paulinho... Não, como foi? Townsend. Então, quero pagar o salário Mas do pegou Paulinho. agora a carta, como é que foi? A carta de falência que tem... Não, carta que assume que assume a dívida. Só que aí tem que correr atrás. Isso eu acho que vai acabar se resolvendo. De qualquer forma, no Fortaleza, ele tem a estabilidade, a segurança e o respeito. Não vai ter um grande acréscimo de qualidade no elenco. No Vasco, eu acho que o Vasco para mim, é um grande ponto de interrogação. Primeira coisa, uma das vantagens da SAF, principalmente no primeiro momento, é que a SAF trabalha para continuar em primeira divisão, porque a SAF precisa aumentar os seus investimentos, porque a SAF visa lucro na frente. Então, o primeiro passo é você aumentar suas receitas. Para aumentar suas receitas, você precisa ficar na primeira divisão, você precisa classificar para torneios continentais. Se chegam para ele e falam, olha, você vai ter X milhões para montar um time e eu te dou um contrato de tanto tempo. E ele confiar no projeto, ele vai olhar a estrutura do Vasco, onde ele vai treinar, como as coisas funcionam, como se recupera jogador e tudo mais. E o Vasco ali pode ser, mal comparando, talvez o grande... Luiz Castro. Mal comparando, ele pode ser no Vasco como o Luiz Castro no Botafogo. O Luiz Castro não vai ser demitido pelo Botafogo. O Luiz Castro é um parceiro quase do Textor, que sabia a condição que chegaria. Foi montado um novo grupo para ele. No meio do ano, outros jogadores chegaram e ajudaram o time a melhorar. E o Luiz Castro chegou em uma condição que é o seguinte, ele é um parceiro do dono da SAF, do dono do clube. Pode ser o Vojvoda, mal comparando no Vasco. Nesse sentido que o Birner está falando do Vasco, aí entra um pouco o que a Dani falou. O lance da expectativa, isso facilitaria muito o Vasco para ele. Porque ele não está chegando para ser campeão brasileiro. Ele não chegaria para isso. Ele chegaria para... você está vindo de uma Série B, a torcida está empolgada, mas todo mundo consciente que vai começar agora... um novo mundo e tal. O Corinthians não. Ele vindo para o Corinthians, houve uma melhora de 20 para 21, de 20 para 22 e não deu título. Mas agora, meu caro, 23 não tem jeito. Você vem para ser campeão, não tem mais conversa. Aí ele a torcida não aceita não ser campeão de alguma coisa em 23. Só que o Corinthians não tem demitido treinadores por nada. O Corinthians tem dado uma razoável estabilidade para os seus técnicos ultimamente. Nos últimos anos... O Santos demite muito mais. Por isso, o Santos por todos os motivos, o Santos por elenco, porque demite treinadores, pela questão financeira, da lista dos pretendentes, para mim, é o que tem menos chance. Mas vocês descartariam o Santos? Não tem... o Vessone veio trabalhar no TCC, né, na Cognitivo Comportamental. Vou fazer a lista dos contras. Eu quero fazer a lista dos prós, assim. O que tem de pró em cada clube? Eu acho que, olhando os clubes que a gente está falando, em tamanho de camisa, em peso histórico, ele sair do Fortaleza é um crescimento... dentro desse aspecto. Mas aí cada um vai ter a sua particularidade. Claro. O Santos não tem nada de positivo? Sim, claro que tem. Primeiro que a marca que é. Aí você fala o seguinte, a marca não vai atrair ninguém. Não sei. O Santos está agora com um novo coordenador de esportes, que é o Falcão, que eu não sei exatamente como vai ser o trabalho dele lá dentro, mas o presidente parece que vai organizar alguma coisa no departamento de futebol que está largado.
O Vojvoda pode chegar nisso. Porque a gente está pensando aqui em muitos senões. E tem muitos senões. Mas o que torna o Santos atraente nesse momento, além da camisa? Eu acho que desenvolver jogadores, por exemplo. Eu acho que é possível Você acha tentar que ele precisa desenvolver sair do Fortaleza jogadores. para isso? Não, eu acho que ele já fez isso, algo parecido em outros clubes. Sim. No União La Calera, quando ele chega, no Tadieres, não é. O Fortaleza não é. Era um clube mais estruturado depois do Rogério Ceni, mas não era uma força nacional, como ficou nesses últimos 3 anos. Quando a gente fala de alguém subir um degrau na carreira, ou alguns degraus, tem muito a ver com resultados. Claro, No final das contas, mas a gente pensa o seguinte, Birner, se alguém, por exemplo, no caso do Vojvoda acertar com o Santos, a gente está quase que sentenciando o seguinte, vai acertar com o Santos, vai dar certo, vai ter resultado ruim, pode ter resultado bom. E aí é um outro Vojvoda, é um outro Santos. Não brigar mais em cima em relação às competições nacionais. Isso talvez. Fazer um bom campeonato que o sarrafo do Santos está baixo? É isso. Ele pode melhorar Uma bastante. exigência baixa, Vessone, você vai diminuindo a cobrança. Você isso. vai aceitando talvez o que é razoável virar muito bom. O que é bom virar ótimo. Mas pode ser aí, isso se também. o bom do Santos é trabalhar com a base, ele também pode fazer isso no Corinthians. Aí o Santos não fica para trás. Mas eu acho que o Santos está em último já. Eu acho que o Santos está para trás. Também acho. Eu acho que hoje em dia o treinador não vai escolher só a marca. O Santos. O Santos pode me dar o quê? A projeção de construir, de revelar novos jogadores? Isso já é uma tradição do Santos nos últimos anos. Se o Vojvoda fizer isso, vai ser mais o mesmo que os últimos treinadores que passaram lá e conseguiram realizar um ou outro treinador, né? Revelar um ou outro jogador. Eu acho que o projeto deve... Isso nós estamos falando sobre as possíveis propostas, Sim, claro. sobre as coisas que podem acontecer. Eu acho que o Corinthians, Vasco e talvez o Atlético Mineiro. São essas três coisas. Então, vocês concordam? não Porque vejo então o Santos fica em último. Quem fica... sim, em a termos gente está de- falando de quantos clubes? Corinthians, Vasco, Fortaleza, Atlético Mineiro Desculpa, 5, eu não estava contando com o Fortaleza. e Santos. Então o Santos seria o último da lista. Sim. Vamos fazer a lista, então, de trás para frente. Quem seria o penúltimo? Para mim, o Fortaleza é o último. Porque Abaixo do Santos? Eu acho, porque ele Não tem mais o que fazer. a declaração dele é no sentido de... Aqui Bateu no acho que teto. deu o meu limite. Chegou o limite. Eu não vou conseguir melhor do que eu tô E conseguindo. não vou ser campeão da Libertadores, por mais que eu classifique sabe, para de querer ela. revigorar a vida dele, a carreira dele. Eu acho que o Fortaleza, mas a maioria vai votar no Santos mas é que eu acho que o Fortaleza ele já dá a declaração partindo dali para algo Eu acho diferente. que se fosse o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza nesse caso é o último, porque senão ele já teria prioridade, já estaria falando, não, vou conversar com o Fortaleza, vou ver o que vai acontecer. Ele não precisaria pedir uma semana de tranquilidade. Não, vou pedir uma semana para pensar. Se eu vou pedir uma semana para pensar, é o seguinte, estou aberto às propostas. é isso. Cheguem as propostas, eu vou analisar e depois eu vou estudar. Se realmente, de fato, fosse o Fortaleza, ele já iria mandar, até pelo comportamento que ele teve nos últimos tempos, porque o Corinthians foi conversar com ele lá, outros clubes foram conversar com ele, ele falou assim, não, enquanto não acabar o campeonato, eu não vou conversar Aí eu não com colocaria ninguém. o Fortaleza em último nunca, porque ele tem no meio do campeonato, Ele falou, não, mas agora, com essa atitude dele, eu quero uma semana de folga para pensar, provavelmente já ele sabe primeiro, do trabalho fantástico que ele fez. Porque o que ele fez com o Fortaleza é sensacional, um trabalho muito bom. O retorno não existe, né? é surreal. Depois, as projeções e aquilo que um profissional escolhe para a sua carreira, para evoluir na sua carreira, para dar um upgrade, diria Vanderlei, né? Aquele upgradezinho que... Acho que esse é o X da né? questão. Então, aí é a escolha, porque ele vai ter que pensar agora, porque são grandes clubes. Se de fato realmente essas propostas chegarem na mesa dele, são grandes clubes e cada um com uma ambição e cada um com uma dificuldade. Nós estamos falando de Vasco e Corinthians, vejam o Atlético Mineiro. É que Então, o aí é que Atlético tá. tem uma pegadinha. Qual? Porque o Atlético... O Atlético não fez proposta, né? Pelo menos até onde a gente sabe, a gente está conjecturando aqui um cenário possível com a saída do Cuca. Qual seria a pegadinha do Atlético? O Atlético tem um baita elenco. Para mim, se você olhar em termos de potencial, o segundo melhor elenco do país. Com jogadores que resolvem Talvez jogos. com o dinheiro que tem, com a situação não era para ter, né? Isso é outra discussão. Isso é outra discussão. Mas Outra discussão. o que Tem oferece um ao estádio treinador... para inaugurar. Então, a questão de ter a inauguração do estádio somada a jogar, como disse o Vessone, as duas partidas, os dois mata-matas antes, para chegar à Libertadores... 15 de fevereiro e 22. É uma pegadinha, porque se ele passa do mata-mata, vai à Libertadores e consegue fazer uma boa Libertadores, aí ele ganha lastro, ganha tempo, ganha o que for necessário. Se ele não passa,
Já não era. dá tempo de você preparar o time direito, você não consegue implementar suas ideias até fevereiro e tudo mais, como você gosta, ainda mais o Vojvoda, que é um técnico que já jogou marcando alto, já jogou no contra-ataque, já mudou jogador 3, de 5, posição, 2, já jogou com linha de sistema 4, diferente. Mas aí que entra a Vai questão começar a ser chamado de professor Pardal por ele gente não que pode não ser um entende desafio absolutamente pra nada ele, de mas futebol. aí- Você mas não aí- pode ser o outro mas lado. aí- mas é um aí- tudo nada o Atlético. Então, mas aí é o que eu falei antes aqui, sobre a questão da confiança do treinador. Exato. Porque o Si pode ir para qualquer time. Pode. Para qualquer time. Pode, Se o o Vasco talvez se ofereça um você, projeto mais se você estável. é o Mas em tese, né? mas Porque a palpável, gente talvez. em tese, porque a gente não sabe a cabeça da SAF do Vasco. Uma coisa é o Textor, outra coisa é a cabeça da SAF, outra coisa é a pressão que a torcida do Vasco pode fazer na questão do resultado. Porque Isso a SAF não pode ser. não, mas uma coisa é o seguinte, né, Breno? A gente sabe. faz SAF. Mas uma coisa é o seguinte, é você jogar, perder 2-1, 1-0. Outra coisa é você perder de 3-0 jogando mal, outra coisa é você perder 2-0 jogando mal, entendeu? A pressão da a pressão camisa da do cabeça Vasco, ela do Vasco, existe, principalmente ela numa volta à existe Série A. numa volta à Série A. Ela é diferente Mas da do ela Botafogo. não é para título. Não é para título, mas Pra não ser rebaixado. Alguém vai reclamar Não que- acho. Eu acho que o também torcedor do isso Vasco não vai subir para não isso ser rebaixado, não. Ele vai querer uma vaga, no isso, mínimo, mas para não é. Sul-Americana. Mas É isso aí, pessoal. Virou leilão. Virou leilão por Vojvoda. Pessoal, vou repetir aqui para não ficar nenhum mal entendido. Vojvoda fez um ótimo trabalho no Fortaleza? Fez. Excelente trabalho. Será que ele vai fazer no Vasco, onde tem muita pressão? Se o Vasco perder 2 para o Flamengo nesse campeonato carioca aí, o bicho já começa a pegar. Será que ele vai aguentar pressão no Corinthians, que todo mundo sabe como é o Corinthians? Será que no Atlético Mineiro, H loucura, será que ele vai fazer o mesmo trabalho que fez no Fortaleza? Não sei. Olha só, vou repetir. Se o Vojvoda vir para o Corinthians, perfeito, tudo bem, vamos seguir, vamos trabalhar, vamos tentar ser campeão. Ser campeão. Não brigar por vaga em Libertadores, ser campeão. Corinthians tem que brigar para ser campeão de alguma coisa em 2023. E não é só paulista não, hein? Mas como eu tô falando, sei do trabalho dele, mas, mano, entre Vojvoda e Cuca, eu preferiria o Cuca, mano. Cuca já é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, tem rodagem. Entre Vojvoda e qualquer um europeu, eu preferia qualquer um europeu. Entre Vojvoda e o BKSS, eu preferia o BKSS. Entre Vojvoda e o Louco Bielsa, eu preferia o Louco Bielsa. Entre Vojvoda e o Galhardo, vou deixar Galhardo por último pelo salário que ele pediu. 7 milhões de reais é muito. Eu preferiria o Galhardo. Mas se o Vojvoda vir, beleza, vamos seguir, vamos tentar. E você, o que pensa? Comente aí, dá a sua opinião, beleza? Tamo junto, é nóis e... Ah, já ia esquecendo, pô. Te peço humildemente o like. Esqueceu do like? Esse é o momento. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, é nóis e vai, Corinthians!